Alex, um jovem arquiteto recém-chegado à cidade, cambaleava pela calçada mal iluminada. A noite de celebração com os novos colegas de trabalho havia se estendido mais do que o planejado. O álcool, um traidor silencioso, nublava seus sentidos, transformando as ruas familiares em um labirinto indistinguível. Ele procurava o número 7, o portão de sua nova moradia, mas cada casa parecia idêntica na penumbra gélida da madrugada. Uma névoa fina subia do asfalto, envolvendo tudo em um véu de irrealidade. Um cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer. Seu celular, com a bateria esgotada, era inútil. A chave de casa, pesada no bolso, era a única certeza que restava. Alex avistou uma porta escura, com um pequeno 7 quase imperceptível. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ira, ela, sem hesitar, inseriu a chave na fechadura, sentindo o clique familiar que, naquele momento, parecia uma libertação. Ele empurrou a porta de madeira, que rangeu suavemente, e deu o primeiro passo para dentro, sem notar o silêncio anormal que permeava o local. Um silêncio denso demais para uma residência comum. O interior era escuro, abafado, um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo indefinível parava no ar. Estranho, pensou Alex. Não me lembro de ter deixado a casa assim. Ele tateou a parede em busca do interruptor de luz, mas seus dedos só encontraram papel de parede úmido e uma textura áspera. A cada passo, o piso rangia de forma diferente, e o eco de seus próprios passos parecia retornar de um lugar distante, como se a casa estivesse absorvendo o som, ou talvez o estivesse observando. Um frio percorreu sua espinha, um pressentimento que o álcool não conseguia mais abafar. Aquela não era a sensação de seu lar. A escuridão era mais profunda, o ar mais pesado. Ele tropeçou em algo macio e pesado no chão, um objeto que definitivamente não fazia parte de sua mobília. O coração de Alex acelerou, um tambor descompassado em seu peito. Ele tentou ligar o celular novamente, na esperança de um último fôlego de bateria, uma lanterna, qualquer coisa para romper a cortina de breu que o envolvia. O clique da porta se fechando sozinho, atrás dele, foi o som que selou seu destino. Um som suave, quase inaudível, mas que reverberou em sua mente como um trovão. Alex não estava apenas na casa errada. Ele estava preso. E o que ele estava prestes a descobrir ali dentro faria com que a embriaguez fosse o menor de seus problemas. O primeiro erro que todos cometem é subestimar o poder de um pequeno desvio no caminho, especialmente quando o destino é o número 7, o número que ninguém percebeu que guardava um segredo tão terrível. O pânico começou a se instalar. Alex empurrou a porta fechada, mas ela não cedeu. Estava trancada, não era sua chave, não era sua casa. O suor frio escorria pela testa, misturando-se ao tremor que agora percorria todo o seu corpo. Ele tentou gritar, mas a voz falhou, presa na garganta. A escuridão parecia se adensar, quase palpável, e o cheiro estranho se intensificou, revelando-se agora como algo metálico e doce, um odor que ele reconheceria em pesadelos. Cada sombra na casa ganhava vida própria, dançando com a pouca luz que filtrava pelas frestas das cortinas pesadas. Alex podia jurar que ouvia sussurros, vozes indistintas que pareciam vir das paredes do próprio ar. Ele se forçou a respirar fundo, a acalmar o coração que batia como um martelo. Precisava encontrar uma saída, uma janela, qualquer coisa que o tirasse daquele lugar que exalava uma aura de pavor. Ele tateou o caminho, os braços estendidos, tropeçando em objetos que não conseguia identificar. Um móvel pesado, uma estante talvez, e depois algo que parecia uma mesa, com objetos pontiagudos que arranharam seus dedos. A cada toque, uma nova onda de terror. O que era aquela casa? Quem morava ali? E o mais importante, por que estava tudo tão escuro, tão abandonado, tão silencioso? O silêncio era aterrorizante. Um vácuo que engolia qualquer som, exceto o de sua própria respiração ofegante. Enquanto Alex se movia, um som agudo e metálico cortou o ar, vindo do andar de cima. Era um rangido lento, arrastado, como algo sendo puxado pelo chão. Ele parou, paralisado, o coração quase saltando pela boca. Não estava sozinho. A confirmação de sua maior suspeita trouxe um terror ainda mais profundo. Não era apenas uma casa abandonada, era uma casa ocupada, e o ocupante não parecia feliz com a visita inesperada. A adrenalina agora corria por suas veias, substituindo o álcool e aguçando seus sentidos. Alex se escondeu atrás de um sofá empoeirado, o corpo curvado,
tentando ser o mais silencioso possível. O som lá em cima parou abruptamente. Um silêncio ainda mais pesado se instalou. Um silêncio que parecia carregado de expectativa, como se o que estava lá em cima soubesse exatamente onde ele estava. Aquele era o primeiro erro que todos cometem. A crença de que a escuridão oferece proteção. Naquele lugar, a escuridão era cúmplice. E o detalhe que ninguém percebeu foi que, na verdade, a casa não estava vazia. Nunca esteve. E o que a habitava sabia muito bem como usar as sombras a seu favor. O som do rangido recomeçou, mais perto desta vez, descendo as escadas. Alex apertou os olhos, tentando enxergar através da escuridão, mas era inútil. As sombras dançavam, distorcendo a realidade, e cada movimento parecia criar novas formas ameaçadoras. Ele podia sentir a vibração dos passos no chão, lentos, pesados, deliberados. Não era um animal, nem o vento. Era alguém ou alguma coisa. A respiração de Alex estava presa em sua garganta, e o suor gelado escorria por suas costas, molhando sua camisa. Um feixe de luz fraco, vindo de algum aparelho eletrônico, apareceu no topo da escada, oscilando levemente. Era uma lanterna, ou talvez a tela de um celular, mas a luz era insuficiente para revelar a figura que a segurava. Apenas uma silhueta alta e distorcida, movendo-se com uma lentidão perturbadora. Alex sentiu um impulso avassalador de correr, de gritar, mas seus músculos estavam travados pelo terror. Ele só podia observar, rezando para que a escuridão sob o sofá fosse profunda o suficiente para escondê-lo. O cheiro, antes metálico e doce, agora se misturava com um odor de decomposição, nauseante e inconfundível. Era como se a casa inteira estivesse apodrecendo por dentro. A cada passo da figura, o cheiro ficava mais forte. Alex podia sentir o gosto amargo do medo na boca. Aquela não era uma invasão comum. Não era um assalto. Havia algo muito mais sinistro acontecendo ali. Algo que desafiava a lógica e a razão. Algo que estava além de qualquer pesadelo que ele já tivesse tido. De repente, a figura parou no meio da sala, a poucos metros de onde Alex estava escondido. A luz fraca da lanterna varreu o chão, passando perigosamente perto de seus pés. Alex fechou os olhos com força, tentando controlar sua respiração, que parecia alta demais no silêncio opressor. Ele podia sentir o olhar da figura, mesmo sem vê-la. Uma presença fria e malevolente que parecia sondar cada canto da sala, cada sombra, procurando por ele. A verdade por trás daquela pausa era que a figura não estava apenas procurando, estava saboreando a caçada. O silêncio se estendeu por uma eternidade, quebrando os nervos de Alex. Então, a figura emitiu um som. Não um grito, não uma palavra, mas um ruído gutural, um rosnado baixo e arrastado, que parecia vir das profundezas de um abismo. Era um som que não pertencia a nenhum ser humano. Alex sabia, naquele momento, que não estava apenas em perigo, estava à mercê de algo que não compreendia, algo que habitava as sombras e os segredos daquela casa. E o detalhe que ninguém percebeu foi que o número 7 não era apenas um endereço, mas um convite, ou melhor, uma armadilha, para o inferno pessoal de quem ousasse cruzar seu limiar. A figura se moveu novamente, desta vez em direção a uma porta entreaberta no canto da sala. Alex aproveitou a oportunidade, rastejando silenciosamente para fora de seu esconderijo, em busca de uma rota de fuga. Seus olhos tentavam se ajustar à escuridão, e ele percebeu que a luz da madrugada começava a clarear levemente o ambiente, revelando contornos borrados dos objetos. Foi então que ele viu. No chão, perto da estante, havia algo. Não era um móvel, era um corpo. O choque foi tão intenso que Alex quase gritou. O corpo estava coberto por um lençol sujo, mas a forma humana era inconfundível. Um arrepio glacial percorreu sua espinha. O cheiro de decomposição, o silêncio, o rangido, tudo fez sentido de uma forma horripilante. Aquela casa era um túmulo. Ele recuou, tropeçando em seus próprios pés, o desespero tomando conta. Precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Ele se virou, procurando a porta da frente, mas a figura agora estava de volta, bloqueando seu caminho. Desta vez, a silhueta parecia mais definida, mais massiva. Alex podia sentir o calor de sua respiração pesada. Não havia para onde correr. Ele estava encurralado entre a porta e o corpo no chão, com a figura misteriosa avançando lentamente. A promessa de segurança que ele esperava encontrar, ao entrar na casa, havia se transformado em uma sentença de morte. Espera, não é o que você pensa. Alex ouviu uma voz,
Mas não era a da figura. Era uma voz em sua própria cabeça, um eco de uma memória, de um aviso que ele deveria ter ouvido. Enquanto a figura se aproximava, a luz do amanhecer, ainda fraca, revelou um detalhe aterrorizante. A figura não estava sozinha. Havia outra sombra, menor, espreitando atrás dela, como um filhote seguindo a mãe. A casa não era apenas um túmulo. Era a menina. O terror gelou suas veias, mas uma parte de Alex se recusava a ceder. Ele precisava lutar. Precisava entender. Ele não queria ser apenas mais um corpo coberto por um lençol sujo. Mas o que fazer contra algo que parecia saído de um pesadelo? Se você está sentindo a adrenalina correr e a curiosidade te puxando para o próximo segundo desta história, imagine quantas outras verdades estão escondidas em lugares que você nunca imaginou. Que tal você se inscrever no canal e deixar seu like para não perder nenhum dos segredos que vamos desvendar? Assim, você garante que estará sempre um passo à frente do desconhecido. A figura maior, que Alex agora conseguia discernir como um homem corpulento, levantou uma mão. Não havia arma, apenas a intenção pura e fria de um predador. A figura menor, quase uma criança, espiou por trás das pernas do homem, os olhos brilhando na penumbra. Alex estava atordoado. O choque de ver uma criança naquele cenário macabro era quase tão grande quanto o do corpo no chão. O que estava acontecendo ali? Que tipo de família vivia naquele inferno? O homem não disse uma palavra, apenas avançou, sua presença esmagadora. Alex, em um surto de desespero, pegou um vaso pesado que estava em uma mesa próxima e o arremessou. O objeto se estilhaçou contra a parede, mas o homem nem sequer piscou. Era como se a dor ou o medo não o afetassem. Sua determinação era absoluta, sua perseguição implacável. Alex percebeu que não estava lidando com um criminoso comum, mas com algo muito mais perturbador. Ele correu para a cozinha, esperando encontrar uma faca, algo para se defender. A cozinha estava ainda mais suja, com restos de comida estragada e um cheiro rançoso. No balcão, entre pratos sujos e moscas, havia uma pilha de jornais antigos. Alex, em um momento de pura necessidade de compreensão, agarrou um deles. A manchete era amarelada pelo tempo. Família Smith desaparece sem deixar rastros. A data era de 15 anos atrás. A imagem no jornal mostrava uma casa familiar, com uma árvore grande no quintal. Era a mesma casa, a casa onde Alex estava. O que estava escondido por trás daquela fachada normal era a história de um desaparecimento que a polícia nunca conseguiu resolver. A verdade por trás daquela residência era que ela havia sido o palco de um crime terrível, um mistério que perdurava por anos. E Alex havia tropeçado bem no centro dele. O homem apareceu na porta da cozinha, bloqueando a saída. A criança estava ao seu lado, observando com uma curiosidade mórbida. Alex sentiu o peso daquele segredo. Ele não estava apenas em perigo físico. Estava enredado em uma teia de eventos passados, em uma história que a casa guardava com unhas e dentes. A técnica secreta que os verdadeiros investigadores usam é a de procurar pistas onde ninguém mais procura, e Alex, sem querer, havia encontrado a mais perturbadora de todas, revelando que a casa era, na verdade, um portal para um passado que se recusava a morrer. O homem corpulento avançou e Alex recuou, os diários ainda em suas mãos. Ele agora entendia o que a mãe dos Smiths havia sentido: o pavor de estar preso, aterrorizado por algo inexplicável. A criança reapareceu, segurando um objeto pontiagudo, um brinquedo de metal enferrujado, mas com uma borda afiada, o suficiente para causar dano. A cena era grotesca: um gigante silencioso e uma criança com olhos vazios, ambos predadores em seu próprio lar. Alex tentou correr para a porta dos fundos da cozinha, mas o homem era surpreendentemente rápido para seu tamanho. Ele o interceptou, empurrando Alex contra a parede. O impacto fez com que os diários voassem de suas mãos, espalhando páginas amareladas pelo chão. Alex sentiu o ar ser espremido de seus pulmões, e por um momento, a escuridão ameaçou engolí-lo completamente. A criança se aproximou, o brinquedo de metal erguido. Alex, em um ato desesperado de autodefesa, chutou o homem com toda a sua força. O golpe, inesperadamente, o desequilibrou. O homem cambaleou para trás, e Alex viu uma janela aberta na lavanderia, adjacente à cozinha. Era pequena, mas talvez o suficiente para ele escapar. A técnica secreta que muitos não conhecem é que às vezes a única rota de fuga é através do que parece impossível. Ele se lançou em direção à janela, ignorando a dor em seu corpo. A criança tentou alcançá-lo, mas Alex já estava escalando o parapeito.
O vidro estava quebrado em alguns pontos, e ele sentiu um corte profundo no braço, mas a adrenalina o impedia de sentir a dor. Do lado do fora, ele podia ver o quintal, coberto de mato alto e com uma cerca de madeira velha. A liberdade estava a poucos metros, mas a altura era considerável. Com um último esforço, Alex se jogou para fora, caindo pesadamente no chão úmido. Ele sentiu um estalo no tornozelo, uma dor lancinante, mas não parou. Rastejou, depois mancou, em direção à cerca. O homem e a criança apareceram na janela, observando-o em silêncio. Seus olhos não expressavam raiva, apenas uma estranha satisfação, como se a fuga fosse parte de um jogo, ou talvez um teste. Alex ainda não sabia, mas a verdadeira armadilha não estava dentro da casa, mas sim no que o esperava do lado de fora. Alex arrastou-se pelo quintal, a dor em seu tornozelo insuportável, mas o medo de ser recapturado era um motor mais potente. Ele alcançou a cerca, mas ela era alta e instável. Com as mãos trêmulas e o braço sangrando, ele tentou escalar, mas a madeira velha cedeu sob seu peso. Ele caiu de volta no chão, exausto e desesperado. A liberdade estava tão perto, mas parecia inatingível. Foi então que ele ouviu o som de uma sirene distante. A esperança, um fio tênue, reacendeu em seu peito. A polícia, alguém deve ter visto algo, ou talvez um vizinho tenha notado um movimento estranho. Ele tentou gritar, mas sua voz estava rouca, e a distância era grande. Mesmo assim, a sirene se aproximava, um farol de luz na escuridão de seu pesadelo. O homem e a criança, ainda na janela, observavam a cena sem reação como estátuas. A sirene ficou mais alta, e as luzes azuis e vermelhas começaram a piscar através das árvores. Alex levantou a cabeça, forçando um sorriso doloroso. Ele estava salvo. Finalmente, o plot twist final, contudo, não seria sua salvação, mas a revelação do que realmente estava por trás daquelas figuras e daquela casa. Quando a viatura policial parou na frente da casa, 2 oficiais saíram, as lanternas varrendo a fachada. Alex tentou acenar, mas sua visão estava turva. Ele viu os policiais entrarem no quintal, as lanternas apontadas para a casa. Mas o que eles viram, ou deixaram de ver, foi o que mudou tudo. Eles não viram o homem corpulento, nem a criança. A janela estava vazia, a casa parecia abandonada, silenciosa, inerte. Um dos policiais se aproximou de Alex, que estava caído perto da cerca. "Você está bem, senhor? O que aconteceu aqui?" Alex tentou explicar, mas as palavras se embolaram em sua boca. Ele apontou para a janela, para a casa, tentando desesperadamente transmitir o horror que havia vivenciado. Mas o policial apenas olhou para a casa vazia, depois para Alex, com uma expressão de ceticismo. O plot twist final não era que a casa estava vazia agora, mas que para os outros, ela sempre esteve. Alex foi levado para o hospital, tratado por seus ferimentos físicos, e em seguida, interrogado pela polícia. Sua história, detalhada e aterrorizante, foi recebida com desconfiança. Os diários da senhora Smith, que ele havia tentado entregar aos policiais, nunca foram encontrados. A casa foi inspecionada, mas não havia corpos, nem vestígios de luta, nem sequer o cheiro de decomposição que Alex havia sentido. Apenas poeira, mofo e o silêncio de uma residência abandonada há anos. Os policiais concluíram que Alex, sob efeito do álcool e do estresse da mudança, havia sofrido um delírio ou uma alucinação extrema. A história da família Smith desaparecida era um mito local, uma lenda urbana que se espalhava entre os mais antigos, mas sem provas concretas. Para a polícia, Alex havia simplesmente se machucado ao invadir uma propriedade vazia, confundindo a casa pelo seu estado de embriaguez. Mas Alex sabia a verdade. Ele carregava as cicatrizes, físicas e mentais, de seu encontro com o desconhecido. O cheiro, as sombras, o homem e a criança, o corpo sob o lençol, tudo era real em sua memória. Ele nunca mais conseguiu dormir sem a luz acesa, e cada rangido de porta o fazia suar frio. Ele sabia que a casa não estava vazia, apenas esperava. Esperava por outra vítima desavisada, por outro erro de endereço às 4 horas da manhã. A história de Alex se tornou mais uma lenda urbana, um conto de advertência sussurrado à meia-noite. O número 7 na Rua Esquecida permaneceu, um farol sombrio para os incautos. Ninguém mais se atreveu a entrar, mas a casa continuava lá, respirando em seu silêncio, guardando seus segredos e esperando.
O legado sombrio daquela residência não era apenas de desaparecimentos, mas da capacidade de manipular a percepção, de apagar a verdade, deixando apenas a loucura e o terror naqueles que ousam cruzar seu limiar. Alex nunca mais voltou àquela rua, mas a casa errada às 4 horas da manhã o perseguiu por toda a vida. A história de como ele entrou na casa errada às 4 horas da manhã e o que aconteceu depois é um lembrete arrepiante de que nem todos os erros podem ser corrigidos. E nem todos os segredos querem ser descobertos. Existem lugares onde a linha entre a realidade e o pesadelo se dissolve, e o mal, por vezes, não precisa de uma porta trancada para te prender. Ele só precisa de um endereço. E agora, escute bem. Enquanto você ouve essas últimas palavras, algo pode estar te observando do canto do quarto. A casa número 7. Ainda está lá, e ela sabe o seu nome. Se você não quer ser o próximo a ouvir aquele rangido descendo a escada, se não quer acordar amanhã com a sensação de que algo entrou pela janela enquanto você dormia, se quer continuar recebendo essas histórias antes que elas aconteçam com você, se inscreva no canal agora, ative o sininho e deixe seu like, porque quem não deixa like costuma desaparecer das notificações e às vezes desaparece de verdade. A gente se vê no próximo vídeo. Durma com a luz acesa, você vai precisar.